Como eu havia dito anteriormente, a classe dos silicatos é uma classe um pouco mais complexa, né? E a gente tem que ter um olhar aí mais de perto, um olhar um pouco mais detalhado. Os silicatos, eles são os minerais mais abundantes, né? Você certamente tem tido contato aí com minerais do tipo silicatos. A areia, no solo, eles são amplamente encontrados, enfim. Isso é decorrente do fato de que se tem muito silício e oxigênio na crosta, como veremos. A combinação entre o silício e o oxigênio é conhecida como sílica, e os minerais que contêm sílica são silicatos. A sílica, a fórmula química, né, é o SiO2, sílica. O quartzo, SiO2, é constituído por sílica pura. O quartzo, portanto, é um mineral constituído exclusivamente por silício e oxigênio. O quartzo é um mineral que tem uma transparência, né? Ele é translúcido. A diferença dele, né, para o vidro é que no vidro a sílica presente está não na forma cristalina, mas no estado amorfo, né? Na forma, melhor dizendo, na forma amorfa. Ou seja, não é um sólido cristalino os vidros. Já o quartzo é sílica pura, assim como os vidros, alguns vidros, né, pelo menos. No entanto, o quartzo, a diferença é que a sílica, o SiO2, estão ali na questão microscópica, né? Eles estão ordenados, né? Eles são encontrados de uma forma ordenada. É um sólido cristalino. Bom, a maioria dos silicatos tem um ou mais elementos adicionais. Esses elementos são, no geral, metais. Por exemplo, metais do grupo 1 ou metais do grupo 2, também metais do bloco D, principalmente aqueles da primeira série, e também, como exemplo do bloco P, o metal alumínio. Inclusive, nós veremos posteriormente que existe uma classe chamada aluminosilicatos, que é uma classe muito importante, principalmente quando nós estudarmos a questão dos argilominerais. Os argilominerais são da classe dos aluminosilicatos. Os silicatos compreendem cerca de 33% aí dos minerais conhecidos, ou seja, um terço. Só que quando o assunto é crosta terrestre, acredita-se que em torno de 95% dos minerais da crosta terrestre são do tipo silicatos, né? Isso nós podemos dizer assim em massa, né? Conteúdo de massa aí. Na crosta terrestre, 95% dos minerais conhecidos são do tipo silicatos. Muitos minerais que não são da classe dos silicatos são muito raros, né, de serem encontrados. Portanto, a contribuição deles para a massa é pequena. Bom, os silicatos eles são constituídos aí por um tetraedro, né? A sílica, ela é um tetraedro. Ou seja, o silício nós podemos considerar ele como o elemento central, aqui a bolinha verde, ele está aí, portanto, rodeado de 4 átomos, ele está rodeado por 4 átomos de oxigênios, bolinhas vermelhas. Estes oxigênios, eles ocupam posições bem definidas, compreendendo uma figura geométrica tetraédrica. Se nós unirmos essas bolinhas vermelhas, formaremos, portanto, um tetraedro. É interessante que
como eu disse anteriormente, existem subclasses, né, dentro desta classificação química, né, chamada de silicatos. Existem subclasses. E essas subclasses, elas podem ser compreendidas de uma forma assim, mais superficial, considerando que cada átomo de oxigênio ele pode ou se ligar a cátions para estabilizar a carga. Perceba que nós estamos tratando aí, teoricamente, do ânion, né? SiO4, carga 4-. Esse ânion ele não existe de forma isolada na natureza. Os oxigênios eles estarão estabilizando esta carga negativa de maneiras diferentes. Eles podem, todos eles, os 4 oxigênios, se ligar a cátions. Uma carga 4-, por exemplo, pode ser estabilizada por 4 cátions do tipo potássio ou 4 cátions do tipo sódio, ou ainda, se nós formos ali para o grupo 2, né? Seriam, portanto, 2 cátions, porque os metais do grupo 2 têm carga 2+. Então, a carga 4-, ela pode ser estabilizada aí por 2 cátions do tipo 2+, ou ainda ferro 2+, do bloco D. Só que existe uma outra forma dos átomos de oxigênio estabilizarem a carga negativa, que é ligar a outro átomo de silício de um outro tetraedro de sílica. Ou seja, a carga negativa do oxigênio ela pode ser estabilizada quando ele faz uma ligação com outro átomo de silício. Além dele estar ligado ao átomo de silício de um tetraedro, ele se liga a outro átomo de silício em um outro tetraedro. Isso pode acontecer de maneiras diferentes. Por exemplo, pode ocorrer que 2 átomos de oxigênio estejam ligados a 2 outros átomos de silício, de 2 outros tetraedros, né? Um átomo de oxigênio, ou 2, ou 3, né? Podem, portanto, estar ligados a outros átomos de silício de outros tetraedros. Ou ainda, os 4 átomos de oxigênio, eles podem estar ligados a 4 outros átomos de silício de 4 outros tetraedros. Portanto, estes oxigênios eles podem estabilizar a carga negativa deles, ligando-se a cátions metálicos ou a átomos de silício de outros tetraedros. Aí, portanto, nós entraremos nas subclasses, porque essa forma de estabilizar a carga que o oxigênio tem dará, portanto, origem a silicatos com características, né, composições químicas e características físicas diferentes, sendo, portanto, classificados em diferentes subclasses. Portanto, as diferentes subclasses dos silicatos, elas são oriundas das diferentes formas que o elemento químico oxigênio apresenta quando ele estabiliza a carga negativa. Bom, vamos considerar aquele tetraedro lá de sílica como se nós estivéssemos observando ele assim a partir da parte superior, né? Então, nesse caso aí, o átomo de silício ele estaria encoberto aqui por este átomo de oxigênio, se nós estivéssemos olhando o tetraedro da parte superior. Então, aqui nós temos o tetraedro de sílica. O átomo de silício está encoberto por este átomo de oxigênio. Nós temos, portanto, aqui os 4 átomos do elemento químico oxigênio. O que pode ocorrer? Na primeira situação, nós podemos considerar que as cargas negativas destes
oxigênios estão sendo estabilizadas por cátions. Por exemplo, ou 4 cátions do tipo mais, ou ainda poderia ser 2 cátions do tipo 2 mais, que é mais comum. Uma outra situação é a seguinte. Vamos considerar agora que 2 átomos de oxigênio estão sendo estabilizados aí a partir de uma ligação com outro átomo de silício. O que acontece? Esse oxigênio aqui, ó, ele está ligado ao átomo de silício desse tetraedro, mas ele também está ligado ao outro átomo de silício do outro tetraedro. Isso ocorre também com este oxigênio, com este oxigênio, com este oxigênio e com este oxigênio. Então, nós podemos considerar o seguinte, ó, que de cada tetraedro de sílica aqui, ó, cada tetraedro de sílica, nós podemos considerar que 2 átomos de oxigênio estão satisfazendo a sua carga negativa de -2 a partir de uma ligação com um átomo de silício de um tetraedro e com outro átomo de silício de um outro tetraedro. Só que, nessa situação, ainda tem carga sobrando. Um menos desse oxigênio, mais um negativo também desse oxigênio. E essa carga negativa, total -2, ela vai ser estabilizada aí por cátions metálicos. 2 cátions do tipo +2 ou apenas um cátion do tipo 2 cátions do tipo +1, né? Ou apenas um cátion do tipo +2. Mas a situação ainda não para por aí. E tem uma outra questão. Essas flechinhas aqui, ó, elas indicam que a estrutura ela continua nessas direções. Então, nós teremos cátions interagindo aqui, ó, com a estrutura, e nas direções das flechinhas, né, nós teremos, portanto, a polimerização a partir do elemento químico oxigênio, estando ligado a 2 átomos de silício, um de um tetraedro e o outro de outro tetraedro. Temos uma outra situação. Nessa agora, nós temos aqui, ó, que o oxigênio ele vai estar ligado a 2 átomos de silício e serão 3 oxigênios para cada silicato no interior aqui da estrutura. Perceba que tanto essa estrutura aqui, ó, de sílica, quanto essa estrutura aqui, ó, contém 3 átomos de oxigênio. Cada um destes oxigênios, um está ligado com um átomo de silício de um tetraedro e o outro está ligado a outro átomo de silício de outro tetraedro. Nessa estrutura, nós temos uma outra situação. Para esses tetraedros aqui, ó, já não serão 3 átomos de oxigênio.
serão 2 átomos de oxigênio, assim como na situação anterior. Então, nessa estrutura, nós teremos duas situações. Tetraedros de sílica, onde 2 átomos de oxigênio estarão compartilhando seus elétrons, né? Estarão satisfazendo as cargas negativas com 2 átomos de silício. E nós teremos também estruturas onde não serão 2 átomos de oxigênio, e sim 3 átomos de oxigênio que estarão satisfazendo as cargas negativas com 2 átomos de silício. Em ambos os casos, não são 4 átomos de oxigênio que estão compartilhando, né, balançando a sua carga negativa com átomos de silício de tetraedros distintos. Não são os 4 átomos de oxigênio. Nesse caso aqui, ó, nós teremos, olha bem, 2 átomos de oxigênio com carga negativa, cada um com -1. E para os tetraedros de sílica com 3 átomos de oxigênio compartilhando, satisfazendo a sua carga negativa com 2 átomos de silício, nós teremos aqui a sobra de um átomo de oxigênio com carga negativa. Então, nesse caso, teremos também ligação, além das ligações covalentes, teremos também ligações do tipo iônicas. Lembrando, ó, que esses risquinhos aqui, eles representam apenas o tetraedro, eles não representam ligações entre os átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio não estão ligados a outros átomos de oxigênio. Eles estão ligados a átomos de silício. As diferentes subclasses dos silicatos é justamente em decorrência das diferentes formas que isso acontece, como nós vimos aqui nessa estrutura. E essa estrutura, ela também, ela prossegue tanto para a esquerda quanto para a direita. E, na verdade, nós teremos aqui, ó, a presença, portanto, de cátions, né, estabilizando as cargas negativas. Nós teremos, portanto, a presença de cátions, mais um ou mais dois, né? Aqui no caso eu estou colocando mais um, estabilizando as cargas negativas que ficam. E essa estrutura aqui, ó, em si, preste bem atenção, ó. Essa estrutura, portanto, ela segue tanto para a direita quanto para a esquerda e elas se repetem para cima e para baixo. Essas camadas, elas se repetem para cima e para baixo. Crescem tanto para a esquerda quanto para a direita e se repetem tanto para cima quanto para baixo, formando, portanto, a estrutura tridimensional aí do silicato. Teremos ainda uma outra situação. Nesse caso agora, a quantidade de... Olhe bem, nesse caso agora, a quantidade de tetraedros de sílica, onde 3 átomos de oxigênio estão estabilizando suas cargas com 2 átomos de silício, será maior do que o exemplo anterior. Aliás, nesse exemplo, perceba que a estrutura ela cresce para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Essa é a proposta. E cada sílica aqui, ó, cada tetraedro de sílica contém 3 átomos de oxigênio, onde cada átomo de oxigênio está ligando a 2 átomos de silício. Perceba que são 3 átomos de oxigênio. Cada sílica tem 4 átomos de oxigênio, então, portanto, sempre vai sobrar, ó, um oxigênio com carga negativa. Isso também foi verificado nos exemplos anteriores. Portanto, tem carga negativa e essa carga negativa ela será, adivinha, balanceada por cátions, do tipo, por exemplo, mais, ou ainda
cátions 2+. É interessante que esses minerais aqui, ó, com essa estrutura, eles apresentam uma estrutura laminar. Perceba que a estrutura ela cresce, a estrutura silicática cresce para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, formando, portanto, ó, vamos considerar assim, camadas. Formando, portanto, ó, camadas. Porque é uma estrutura tridimensional. Não existe só essa camada bidimensional que eu estou representando aqui. Existem milhares delas. E cada camada dessa, ela está interagindo, né, com cátions. Mas como elas interagem com cátions? Cada camada dessa estão, de certa forma, unidas, né, umas às outras a partir de interações com cátions. Essa interação é possível porque, como eu disse, ó, tem o oxigênio com carga negativa, que é justamente aquele oxigênio que só faz uma ligação com um átomo de silício. Né? Temos vários aqui. Ó. É interessante que essa estrutura aqui laminar, ela é uma estrutura bem interessante, porque nós temos aqui, ó, nas lâminas de silicato, uma ligação predominantemente covalente, e entre as lâminas, as interações iônicas. Uma ligação predominantemente, obviamente, né, iônica. Bom, no primeiro caso, como eu expliquei, os 4 átomos de oxigênio estão ligados a apenas um átomo de silício. Então, cada um deles tem uma carga negativa sobrando, e essa carga ela é balanceada com cátions. Estes minerais são conhecidos como olivinas. Na segunda situação, eu expliquei que dos 4 átomos de oxigênio, 2 encontram-se ligados a 2 átomos de silício. Portanto, sobram 2 átomos de oxigênio com cargas negativas, um menos cada, interagindo com cátions. Essa classe é conhecida como piroxênios. Nós temos ainda uma terceira situação, onde, além de existirem tetraedros de sílica com 2 átomos de oxigênio ligados a 2 átomos de silício, temos também na estrutura tetraedros de sílica, onde não são 2 átomos de oxigênio, e sim 3 átomos de oxigênio que estão ligados a 2 átomos de silício. Sobrando, ora, 2 átomos de oxigênio com carga -1 cada um, ora, um átomo de oxigênio com carga negativa. Portanto, tendo também ligações do tipo iônico. Essa classe é conhecida como a classe dos anfibólios. E na terceira situação, nós temos ainda que todos os tetraedros de sílica apresentam 3 átomos de oxigênio ligados a 2 átomos de silício, sobrando para cada um dos tetraedros apenas um átomo de oxigênio, com carga negativa -1. Essa classe é conhecida como micas. E nós temos ainda uma outra situação. Na primeira situação, na classe das olivinas, perceba que todos os átomos de oxigênio, cada um deles tem uma carga negativa, e nenhum deles estão ligados a 2 átomos de silício. Todos eles estão ligados a apenas um átomo de silício, e cada um deles tem uma carga negativa, sendo estabilizada pela presença de cátions. A olivina é o primeiro exemplo. No último exemplo,
nós temos o quartzo. O quartzo, ele é o inverso da olivina. No quartzo, todos os átomos de oxigênio estão ligados a dois átomos de silício, de tetraedros, obviamente, diferentes. No quartzo, portanto, todos os átomos de oxigênio estão ligados a dois outros átomos de silício. Portanto, no quartzo, não existe a presença, né, no quartzo puro, não existe a presença de cátions. Não existe a presença de cátions. Portanto, o quartzo, ele é sílica pura. SiO2 pura. Ainda nesse sentido, nós podemos dizer o seguinte: existem os chamados silicatos ferromagnesianos, que contêm ferro, magnésio ou ambos. Como característica, esses silicatos são normalmente escuros e mais densos. Como exemplo, nós podemos citar as olivinas e também as biotitas. As biotitas, por exemplo, elas são encontradas no granito. Aqueles pontinhos escuros são biotitas. O granito verde, ele é rico em olivina. Existem os silicatos também não ferromagnesianos, que apresentam, nesse caso, cor clara e são menos densos que os silicatos ferromagnesianos. Os mais comuns são chamados feldspatos, os feldspatos potássicos e plagioclásios. Como exemplos, nós podemos citar os minerais ortoclásio e também mineral albita. Algumas tonalidades do granito é em decorrência do feldspato e também de outros minerais, né, que têm elementos ali acessórios na sua constituição. Aquele granito que tem um tom mais amarronzado, ele é rico em ortoclásio. Bom, alguns exercícios aqui para nós treinarmos um pouquinho o raciocínio. Qual mineral terá uma dureza maior, né? As olivinas ou o quartzo? Justifica utilizando os conceitos de ligação química. Esse exercício, ao contrário do anterior, eu não irei responder, mas eu vou dar uma dica. Nas olivinas, nós temos a predominância de um tipo de ligação. E no quartzo, nós temos a predominância de um outro tipo de ligação. E eu vou falar o seguinte para vocês. Geralmente, quando um mineral ele é rico em ligação iônica, ele tende a ser menos duro. Quando ele é rico em ligações com um caráter covalente maior ou ligações covalentes, ele tende a ser mais duro. Se nós lembrarmos lá da escala de Mohs, de dureza, você vai perceber que os minerais que têm os menores valores na escala são aqueles que têm uma predominância de ligação iônica ou ligações intermoleculares. E aqueles que têm uma predominância de ligação covalente, ou ligação covalente, né, como no caso do diamante, eles são muito duros. O diamante, no caso, é o mais duro de todos. Olha que interessante. Eu gostaria que você pesquisasse na internet a imagem de minerais do tipo mica. Os minerais do tipo mica, eles têm uma clivagem tão perfeita que você pode cortar eles com um canivete e retirar lascas com superfícies bem lisas. É uma clivagem perfeita. O mineral mica, ele pode ser, portanto, desagregado em lascas, lâminas, né? Cujas superfícies são bem lisas, ou seja, isso remonta a uma clivagem, né, perfeita. E por que isso ocorre? Nós podemos explicar considerando a constituição química das micas. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu disse hoje na aula sobre a estrutura das micas. Ela é estrutura tridimensional. A mica é o tipo de silicato onde contém na sua estrutura 3 átomos de oxigênio, né?
estão sendo ali compartilhados, né, que no caso são estabilizados, né, a partir da ligação com dois átomos de silício. Cresce para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Só que tem um átomo de oxigênio que tem carga negativa e ele interage com o cátion. E essa estrutura, como eu disse, ela se repete, né? Ela se sobrepõe. Tem uma explicação que está relacionada com a resposta anterior também, né? Sobre a energética da ligação iônica e a energética da ligação covalente. Bom, uma outra classe muito importante, que ocorre muito também, é os chamados alumínio-silicatos. Nesse caso, olha que interessante. Os alumínio-silicatos, né, que são constituídos por alumínio, silício e oxigênio, né? Eles são constituídos aí por octaedros de alumínio, né? Nós vimos que no caso do silício, nós temos os tetraedros, né? O silício está ali no centro e 4 átomos de oxigênio ocupando os vértices de um tetraedro. No caso dos alumínios silicatos, o alumínio está no centro e tem-se 6 átomos de oxigênio, aqui as bolinhas vermelhas, átomos de oxigênio, a bolinha azul, átomos de alumínio. O alumínio ocupa a posição central e existem 6 átomos de oxigênio ocupando os vértices de um octaedro. Essa é a estrutura, portanto, de um alumínio silicato. É claro que nós teríamos aqui também as estruturas dos tetraedros, né, que estariam ligados aí com essa estrutura aqui deste octaedro. O octaedro contendo ali o alumínio, os oxigênios dele também podem estar ligados a outros átomos. No caso, como é o alumínio silicato, o que ocorre é que, por exemplo, um destes oxigênios, 2, estejam ligados a átomos de silício. Átomos de silício de tetraedros de sílica. Daí, imagine uma estrutura tridimensional desse tipo. Nós temos aqui o octaedro, né, contendo alumínio, e 1, 2, 3 átomos de oxigênio está também ligado, além, né, de estar ligado com alumínio, está também ligado a um átomo de silício de um tetraedro de sílica. Daí o nome alumínio silicato. Essa estrutura ela é muito importante, porque é a estrutura encontrada nos minerais do tipo argila, que são minerais muito comuns, né, no dia a dia. O caolín, que é um mineral muito comum também, um mineral bem clarinho, né, uma cor bem clara, são minerais do tipo alumínio silicatos. A andaluzita é um exemplo aí de mineral do tipo alumínio silicato. E nós temos uma classe muito importante também, chamados eólitos, que são alumínio silicatos, que tem como característica, né, a porosidade, né? E é bem interessante que o estudo destas eólitas tem inspirado aí vários projetos de pesquisa, né, mundo afora, na busca por materiais, né, novos materiais, fomentando, portanto, a pesquisa na área das ciências dos materiais. Partindo aí para o final da aula, onde e como se formam os minerais, né? Bom, existem várias formas de um mineral ser formado. Existem várias maneiras, né, de um mineral ser formado. Uma delas é o resfriamento do magma. O magma ele é constituído aí por várias substâncias, né, compostas. Quando elas são resfriadas, essas substâncias elas irão formar cristais, que podem ser aparentes ou não. Se o resfriamento for muito rápido, forma, na verdade, um sólido amorfo, né? Como no caso do vidro vulcânico, a obsidiana. Mas, geralmente, né, o resfriamento ele é o suficiente para formarem cristais. Nesse caso, os cristais podem ser aparentes ou não, mas sempre é formado cristais, com exceção da obsidiana. Então, os minerais podem ser formados, os minerais silicáticos, por exemplo, eles são formados aí principalmente a partir do resfriamento do magma.
Os minerais podem ser formados também a partir da evaporação de águas naturais, como no caso do mineral halita, cloreto de sódio, mineral silvita, cloreto de potássio, também o mineral gipsita, que é o sulfato de cálcio, os calcários, né, que são encontrados, por exemplo, nas estalactites, né, é um lance bem interessante ali de equilíbrio químico, né, onde ocorre a evaporação da água e é formado ali o carbonato de cálcio. Alguns minerais são formados a partir da ação biológica, né, como acontece com alguns micro-organismos, né, que capturam cálcio, carbonato das águas marítimas, por exemplo, e formam ali conchas a partir destes cátions e destes ânions. Alguns minerais são formados a partir do intemperismo químico também. Muitos óxidos de ferro que são encontrados aí nos solos, por exemplo, os óxidos, as hematitas, né, que são encontradas aí nos solos, ou as goetitas, que é o óxido hidróxido de ferro, que dá um tom amarelo ao solo. Né? Geralmente isso não é muito visível na parte superficial, mas eu não sei se vocês já viram, né? Algumas pessoas cavando uma fossa, por exemplo, e de repente sai ali um solo meio amarelado, né? Provavelmente aquele solo é rico em goetita, que é o óxido hidróxido de ferro. Esses minerais, né, as hematitas, os óxidos hidróxidos de ferro, são oriundos de minerais que estavam na rocha matriz, que passaram por um processo conhecido como intemperismo químico. E estes minerais, que são minerais primários, eles são transformados em outros minerais, chamados minerais secundários, como no caso dos óxidos hidróxidos de ferro e também os argilominerais, que são oriundos principalmente do intemperismo químico sobre os feldespatos. Alguns minerais também são oriundos de metamorfismo, né? Que o metamorfismo ele ocasiona o quê? Uma mudança tanto física e também uma mudança química, né? Porque as rochas elas são submetidas a regiões onde a pressão é elevada, a temperatura é elevada. Então, respondendo a este novo ambiente energético, os minerais irão passar, portanto, por mudanças químicas e também mudanças físicas. Bom, com relação aos minerais formadores das rochas, quando nós falamos do basalto, né? O basalto é uma rocha ígnea, né? Oriunda aí do resfriamento lento na superfície, né? Do magma que atinge a superfície, que nesse caso é chamado de lava, né? O basalto ele é rico em rochas do tipo, aliás, minerais do tipo ferro-magnesianos. Ele é rico em silicatos ferro-magnesianos. Tem ferro, daí o basalto ser uma rocha escura, onde os principais minerais são os piroxênios e as olivinas. O granito ele consiste principalmente, ele é constituído principalmente por silicatos, né, não ferro-magnesianos, né, contendo na sua estrutura potássio, cálcio e sódio. Nesse caso, percebe que esses silicatos eles são silicatos carregados, cujas cargas negativas que sobram ali dos oxigênios são balanceadas pela presença de cátions. O granito também ele tem quartzo na sua estrutura, que, como nós vimos, não tem carga negativa. O quartzo, todos os átomos de oxigênio estão ligados a dois átomos de silício. As rochas sedimentares, elas são compostas, né, muitas delas, por quartzo, em vários feldspatos, e também minerais argilosos. Se nós falarmos aí de rochas metamórficas, elas são constituídas também por muitos minerais do tipo silicatos.